Vamos iniciar o estudo do capítulo 6 de Mateus, na sequência daquilo que nós temos como tema pela manhã, estudando o Evangelho de Mateus, destacando os sermões de Jesus. E já foi dito, e os irmãos já sabem, que no livro de Mateus nós temos 5 grandes sermões de Jesus. E começou esse grande sermão no capítulo 5, que nós já estudamos todo ele, né? Hoje vamos começar no verso 6, que começou com o Sermão do Monte. Esse é o primeiro sermão, o grande sermão de Jesus, que é o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. O Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças, depois Jesus falando aos discípulos que são sal da terra e também luz do mundo, e depois vimos a série de exposições de Cristo a respeito daquilo que ele interpreta da lei, do ensino de Jesus a respeito de vários temas, como o homicídio, o adultério, dos juramentos, da vingança e, no último domingo, do amor ao próximo, que inclui até os inimigos. E hoje vamos começar, dando sequência a este sermão. Jesus vai nos ensinar sobre a prática da justiça. Olha que interessante. Ele diz assim no versículo 1: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Jesus está aqui ensinando a respeito da prática da justiça, da vida cristã, como deve ser exercida. E ele faz sempre, com o seu ensino de maneira muito objetiva e prática, Jesus sempre faz esse comparativo. Ele aponta primeiro o pecado. Qual é o problema do homem? Veja, ele diz que manda se guardar de exercer a justiça diante dos homens. O que significa isso? Jesus disse, olha, não façam as coisas para se aparecer. Não queiram mostrar para as pessoas que você está fazendo isso ou aquilo. Não. Por quê? Aí ele conclui dizendo, com o fim, com o objetivo, né, de serdes vistos por eles. Então não façam isso, porque geralmente as pessoas deste mundo, eles fazem as coisas para se aparecerem. As pessoas fazem as coisas para ser vistos pelos homens e serem enaltecidos pelos homens. Olha fulano de tal, olha o que ele fez. Olha como ele fez, olha, principalmente político, né, gosta muito dessas coisas. Né? Olha o que ele fez e botou o nome lá e marcou aquela. Todo mundo fica com aquela coisa na mente, aquele rapaz, fez mesmo. E, na verdade, ele está fazendo aquilo só para se mostrar para os homens e não para Deus. E o princípio cristão é o inverso disso. Tudo que nós fizermos tem que ser para o Senhor. A gente não tem que estar buscando glória dos homens. E é exatamente nesse ponto que Jesus vai falar. Porque ele diz, olha, se vocês trabalharem isso, se vocês andarem buscando essa justiça, né, humana, que é imperfeita, que é falha, que é buscando o próprio, né, exaltação a si mesmo, olha o resultado disso. Doutra sorte, vocês não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Ou seja, quem age desta maneira, como os escribas, os fariseus agiam, os judeus eram craques disso. Eles gostavam de dar esmola, como a gente vai ver aí na sequência. Mas eles gostavam de dar esmola para se aparecer. Eles davam ajuda lá para a pessoa, né, e fazia questão de mostrar, olha aqui que eu estou dando. E aí todo mundo, aquele homem é piedoso, olha como aquele homem é bondoso, para se aparecer. E é por isso que na sequência do texto, Jesus vai falar exatamente das atitudes que demonstrarão que aqueles homens estavam excedendo, não é, a justiça de homens. Ele diz que você deve se guardar de exercer a vossa justiça diante dos homens. Ou seja, você não pode estar buscando glória para si próprio, não deve estar buscando fazer nada para se aparecer. Do contrário, Deus não se agrada disso, você não será beneficiado em nada, nenhum galardão você terá da parte de Deus.
O contrário também é verdade. Quando você, então, faz conforme o Senhor Jesus está aqui ensinando, é certo que você receberá o galardão. E o cristão, naturalmente, ele sendo o cristão, essencialmente cristão, que nasceu de novo, que de fato reconhece os ensinos de Jesus, ele vai moldar a sua vida de acordo com esse ensinamento de Jesus. De modo que é desprendido. O crente, ele faz as suas coisas sem buscar se aparecer. O crente não fica querendo elogio. O crente não fica esperando que alguém me elogie. Olha, cadê? Eu fiz isso, né? E ninguém diz nada, ninguém me elogiou. O crente não fica preocupado com isso. Se porventura alguém, sendo crente, se estiver preocupado com isso, está agindo como um judeu fariseu. O fariseu é que tem essa preocupação. De modo que aquelas ideias que a gente já ouviu, por vezes, alguém falar assim: olha, fulano de tal, da igreja, ali sim, fazia tanta coisa, né? Se dedicava tanto pela igreja. E às vezes a pessoa usa esse argumento dizendo assim: aquela pessoa deveria ser exaltada, né? Mas se aquela pessoa fez e o fez tanto, fez para quê? Para a glória de Deus. Então não é para ficar sendo exaltada. Não é para ficar esperando que, olha, isso sim, aqui sim, que é um homem ou uma mulher esplendorosa, maravilhosa, porque fez isso, fez aquilo. E o que adianta se assim o fizer e não seguir a Deus, não servir ao Senhor? O que adianta que se fez aquilo daquela maneira para se aparecer, porque não vai receber o galardão? E aí o que é que acontece? Se aquela pessoa, ainda que conviveu na igreja, fez muita coisa, mas não permaneceu, o que é que fica evidente? Não recebeu o galardão junto ao Pai Celeste. Porque se fosse assim, se o Senhor tivesse agradado daquelas obras realizadas, se tivessem sido feitas para agradar a Deus e glorificar a Deus, não haveria nenhum motivo para aquela pessoa que assim fizesse, se assim fizesse, ter abandonado os caminhos do Senhor. Não é verdade? Ela continuaria, e mais firme ainda, se o tivesse feito para a glória de Deus, porque ela ia se sentir abençoada pelo Senhor, ela ia se sentir feliz em dizer: olha, eu fiz isso de coração para Deus, eu não fiz para mim mesmo. E essa atitude tem que ser mantida em nossos corações, de fazer tudo para a glória de Deus. Não é para a minha glória, nem para a glória de quem quer que seja. No dia que você ou eu, qualquer um de nós aqui, fizermos alguma coisa para esperar que alguém nos exalte, que alguém diga: olha, aí já está perdido. Deus não se agrada disso. A gente tem que fazer como para o Senhor. Todas as coisas, as mínimas possíveis, e as mais complexas também, as mais difíceis, tudo que fizermos, façamos para a glória de Deus. Partindo desse princípio, que Jesus está então mandando nós nos guardarmos de exercer a vossa justiça diante de homens, no intuito de ser visto por eles, porque se assim fizermos, nós não receberemos o galardão da parte de Deus. Mais à frente, lá no capítulo 23, no versículo 5, Jesus vai estar dizendo o seguinte, ainda dentro desse ponto, ele diz assim, 23, versículo 5, ele diz: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Isso é a censura de Jesus contra os escribas e os fariseus. Então, os fariseus e os escribas, olha, é que tinham essas práticas. Todas as suas obras eles faziam com o fim de serem vistos dos homens. E Jesus está tratando exatamente conosco aqui nesta manhã para dizer: olha, não façam isso, não guardem-se, ou seja, evitem de exercer a justiça diante dos homens com o fim de serem vistos, como faziam os fariseus, como faziam os judeus dos tempos de Jesus e como fazem muita gente ainda hoje. Muita gente faz assim, principalmente aquelas pessoas que trabalham muito a caridade, né? Que é o tema que a gente vai tratar aí agora no versículo 2 em diante. A caridade, aquilo de dar esmola, de ajudar as pessoas, não é? Nós vivemos numa sociedade que usa desse artifício de caridade,
né? Insufla isso nas pessoas. Olha, vamos ser caridosos, vamos ajudar as pessoas, né? Há todo um sistema caritativo, né, aqui na nossa cidade. Mas olha então como deve ser feito, a maneira correta, como se deve dar esmola. Jesus vai nos ensinar dentro desse princípio de guardar-se, de exercer a justiça diante dos homens. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Está vendo, irmãos? Os hipócritas fazem, tanto na sinagoga, aí Jesus aponta mesmo o dedo na ferida, os judeus, os religiosos, que frequentavam as sinagogas, eram hipócritas. Sinagogas e também nas ruas. Saíam nas ruas distribuindo dinheiro, dando seu dinheiro, a sua esmola. E qual era o intuito desses homens? Para serem glorificados pelos homens. E aí onde está o problema, o pecado. Essa é uma pecaminosidade, veja, uma atitude travestida de bondade, de caridade, dar esmola. É errado dar esmola? Não. Há um incentivo da palavra de Deus que assim dê. Mas ele diz claramente, quando der esmola, não toques trombeta diante de ti. Não façam isso para se aparecer, como fazem os hipócritas. Eles fazem isso. E a hipocrisia não pode fazer parte da igreja, do povo do Senhor. Nós não podemos ser hipócritas, falsos, agir com falsidade, dizer que está ajudando a pessoa e, nos dias de hoje, né, fazendo uma selfie. Apontar o celular com a selfie, toma, segura aqui, e, pá, e bota na internet, olha ajudando. Um dia desse eu vi uma pessoa fazer isso, não dando dinheiro, mas uma pessoa chegou para ele, pedindo uma ajuda, ele estava parado num lugar, aí o que ele fez? Fez uma live, né? Eu estou aqui com essa senhora, precisando de ajuda, e eu peço que vocês aí, que estão me vendo, ajudem ela. Porque ele não ajudou sem mostrar a ninguém, né? Aí expôs a pessoa, tem que mostrar na internet. Quer dizer, tem gente que é assim. Olha só, em vez dele pegar e dizer, está precisando, se ele tivesse, ajudava e ia embora. E pronto, já fez a parte dele. Mas não, foi expor a pessoa naquela situação de vulnerabilidade e não se dispôs em nada em ajudar a pessoa. Segundo ele, a ajuda era essa, né? Era lançar na internet, porque ele se achando muito conhecido, né? Se achando a celebridade, ele então, isso ia alcançar o maior número de pessoas, e talvez aquelas pessoas, como é que a pessoa ia ajudar pela internet? Uma senhora lá, né? Quer dizer, totalmente sem noção. Então, tem gente que faz isso, hipócrita, está fazendo para se aparecer, para mostrar que é uma pessoa maravilhosa, bondosa. Olha, eu estou aqui ajudando essa senhora, fazendo essa live para que as pessoas vejam e venham ajudar. Não é assim que se faz, seria uma hipocrisia digitalizada, né, virtualizada hoje em dia. Pois bem, em verdade, Jesus diz, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, quem assim age com hipocrisia, já recebeu a sua própria recompensa. Como? Com a glória que ele recebeu dos homens ali. Daquelas pessoas que veem e dizem, olha só como aquela pessoa é bondosa. Pronto, ele já recebeu a recompensa dele. Se ele queria se aparecer e recebeu e apareceu, pronto, a recompensa dele é essa. É para ele mesmo ali e acabou ali mesmo. Porque para Deus aquilo não vale de nada. Agora vem o ensino para nós. Tu, porém, disse o Senhor Jesus, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E essa é uma atitude que a gente tem que manter. Quem quer ajudar, vai e ajuda. Não fica se aparecendo. É um princípio que a gente leva em conta. Há várias pessoas que a gente tem que ajudar e ajuda, mas não precisamos estar aqui elencando, dizendo, olha,
Irmãos, dei para fulano, ajudei ciclano, beltrano. Não. Deu com a mão esquerda, a outra deu com a direita, a outra não está nem vendo. Qual é esse princípio que Jesus está nos ensinando? Para que a tua esmola fique em secreto. Não é para se aparecer, não é para mostrar, ninguém é para saber. E o Pai que vê em secreto é que vai se recompensar, ou seja, você fez e Deus sabe que você fez. Às vezes a igreja pode até ser criticada, às vezes. Né? Uma vez falando com uma pessoa, não era nem da igreja, mas a pessoa queria criticar a igreja. Diz, olha, o que a igreja está fazendo para ajudar isso, para ajudar aquilo. Eu digo, mas rapaz, a pessoa nem faz parte da igreja, não sabe a dinâmica da igreja e está criticando a igreja. Por quê? Porque a igreja não fica ali, né, elencando no papel ou falando para todo canto, olha, a igreja ajudou fulano, beltrano, ciclano. Quem fazia isso eram os judeus hipócritas, e nós não podemos ser judeu hipócrita, nem cristão hipócrita. A gente tem que ser sincero diante de Deus, e Deus sabe qual é a sua condição. Deus vê o que você está fazendo. Deus sabe como você está agindo. E Deus vai ser glorificado através daquilo que você já fez, em secreto. Ninguém sabe, mas você foi lá e fez. Quem sabe? Deus, que vê todas as coisas. Então, é assim que deve ser. Né? E os críticos, os que gostam de falar, vão continuar falando. Mas você não deve estar preocupado com isso. Você tem que se preocupar, sim. A minha vida que eu estou vivendo está atendendo esse princípio. No que eu dou esmola, o fazendo para a glória de Deus, não é para se aparecer, não é para dizer que eu sou isso e aquilo, que eu sou bom, o tal, que faço e aconteço, não. É para a glória de Deus. Esse é um princípio que todo crente, sincero, honesto, simples, pratica, sem nenhum indicativo de aparição ou de vaidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Esse é o princípio do ofertório, do dizimar, do ofertar, é o dar com alegria. Se a pessoa acha que vai dar para aparecer, está errado. Vide Ananias e Safira. Tinha lá uma propriedade, aí ele viu a igreja toda generosa, os irmãos lá dando dízimo, oferta, lá na igreja primitiva. E que fez Ananias e Safira? Vai lá, vende a sua propriedade e quer enganar o Espírito Santo de Deus, mentindo, dando uma quantia que não era apropriada, dizendo a se aparecer, que foi que ele recebeu o justo castigo de Deus. Morreram. Imediatamente o Senhor fez aqueles homens, aquele homem e aquela mulher, né, era um casal, Ananias e Safira, morrerem. Por quê? Porque não respeitou esse princípio, fez algo para se aparecer, querendo a glória para si mesmo, querendo achar que as pessoas iriam exaltá-los, porque olha como eles são bonzinhos, deu uma quantia considerável, mas eles deram para se aparecer, eles não deram de coração, eles não fizeram corretamente, eles fizeram algo tão terrível que a Escritura diz que eles mentiram ao Espírito Santo. Tentaram enganar o Espírito Santo de Deus. Esse, irmãos, é um princípio importante para todos nós. Mas ainda, o segundo princípio que vamos ver, no próximo domingo, né, para nós não nos estendermos tanto, é a respeito da oração. Porque é uma tríade aí, dentro do exercer a justiça, não dos homens, guardar de exercer a justiça dos homens, mas sim fazer aquilo que Deus requer. É esse princípio da esmola, do dar esmola, de ser caridoso, né? É o princípio da oração, como a gente vai estudar no próximo domingo, se Deus assim nos permitir, e também o princípio do jejum, que a gente vai ver também. Então, são coisas que vão estar dentro daquilo que vamos entender ser o exercício de uma vida que é justa diante de Deus, daquela que Deus requer de nós. Então, vejam como a vida cristã, irmãos, é simples. Não é nada espalhafatoso, nada de ficar... Quando você vê aqueles crentes que dizem que, olha, eu faço e aconteço, tenha medo disso. Você esteja simples no seu viver, atuante,
caridoso, sim, ajudando aos pobres, ajudando quem precisa, naquilo que também você pode fazê-lo. Também não diga agora que você vai fazer das tripas corações para fazer caridade se você também está precisando da caridade. Não é assim. A caridade ela vai ser feita de acordo com a sua condição também. Você que Deus tem abençoado com condições melhores financeiramente falando, vai ajudar quem não tem. É assim o princípio bíblico. Aqueles que estão, por outro lado, necessitados, precisam ser identificados ou até mesmo conversado com eles para, de alguma forma, ajudá-los. É assim que funciona. Porque se a gente for sair na grita dizendo, vou procurar alguém para ser caridoso, e sair procurando, vou lá, não precisa ser assim. Naturalmente, você vai convivendo e vivendo a sua vida, e você, de repente, está numa situação em que o exercício da caridade é necessário. Você vai e o faz naturalmente, como o crente que é, sem precisar aparecer, ser marcado, sem dizer, olha, vou fazer um programa de caridade para poder assistir aquelas... Não, você vai lá e faz a sua caridade e atende à necessidade daquela pessoa. E Deus, que te está vendo, vai recompensar. Você dá, não fica nem se preocupando com nada. Já dei, Deus está vendo, pronto, segue a vida. E o Senhor vai vendo aquilo ali e você estará sendo preservado para você um galardão, que já está assegurado pelo Senhor, esse galardão. Quando assim chegarmos ao céu, receberemos do Senhor o devido galardão. Que Deus, então, irmãos, nos ajude na prática da justiça, naquilo que possamos fazer no trato para o necessitado, com a caridade sendo exercida e assim abençoando a vida de muitas pessoas e assim também seremos abençoados pelo Senhor. Vamos orar. Ó Deus bendito, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, por este dia, por esta manhã em que aqui estamos reunidos e pelo teu ensino, ó Deus, da tua palavra nesta manhã. De maneira simples, objetiva, o Senhor nos ensina a guardar-se do exercício da justiça própria, do exercício de algo que venha a ser para aparecer diante dos homens, que o Senhor nos livre disto, mas que sejamos, ó Deus, crentes fiéis, que amam a Tua palavra, que ouvem o Teu ensino e buscam colocá-los em prática, exercendo a nossa justiça, ó Deus, agindo para auxiliar os necessitados, socorrer a quem precisa e de acordo com aquilo que nós possamos ter em nossa vida. Abençoa a Tua igreja aqui, que os irmãos que já exercem essa caridade continuem a fazê-lo da maneira como tem feito, em secreto. O Senhor tem visto e certamente abençoado a vida destes irmãos. E continue assim a abençoar a Tua igreja, como tem feito até hoje. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos...